Todo mundo preparado? Todos preparados para a nossa revisão? Vamos lá? Vamos lá. Vou acabar com e vamos para a nossa revisão. Ô, pessoal, olha só. Para hoje, eu preparei um questionário. Então, nós vamos resolver essas questões juntas. Se der tempo, a gente termina hoje. Se não, a gente termina na próxima aula. E daí, na próxima aula, eu vou fazer uma revisão zona, né? Falar aí um pouco de cada instituto e tudo mais, tá certo? Vamos dividir, então, nossa revisão dessa forma. A gente começa com os exercícios hoje e depois parte lá para a revisão do conteúdo, né? Moçada, olha só, eu disponibilizei para vocês, então, algumas questões, né, para vocês verem como é que nós poderemos encontrar isso, né, dentro da nossa prova, como é que isso pode ser pedido, né? Beleza? Vocês conseguiram ter acesso? Vocês conseguiram imprimir? Sim? Olha só, eu já estou trazendo para vocês, né, o questionário com as respostas, tá? Porque eu acho que fica assim, fica fácil a visualização para vocês. Mas nós vamos comentando, tá bom? Beleza? Podemos iniciar, então? Vamos lá? Olha só, moçada. Uma coisa que você tem que ter em mente quando você vai resolver questões a partir de agora é que tamanho de enunciado não pode te intimidar. Muitas vezes você fica apavorado com o tamanho do enunciado. E, na verdade, a questão é simples e você não pode ter receio. Então, quando eu brinco com vocês, né, que tem que usar a canetinha marca-texto, que você tem que fazer alguns grifos para te ajudar, isso é fato, tá? Isso ajuda muito, porque a gente acaba se deparando com enunciados que às vezes são maiores e a gente às vezes se perde na leitura. Então, essa dica é muito, muito, muito legal, tá bom? Vamos lá para a primeira questão, então. Tiago celebrou com Ronaldo contrato de compra e venda de 10 máquinas de costura importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em 36 prestações mensais e consecutivas, com reajuste a cada 12 meses, conforme taxa Selic, a ser efetuado no domicílio do credor. O contrato estabeleceu ainda a incidência de juros moratórios no importe de 2% do valor da parcela em atraso e cláusula penal fixada em 10% do valor do contrato em caso de inadimplência. Após o pagamento de 9 parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30% sobre o valor da última parcela paga, sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio. Tiago não concordou com o reajuste, e ao tentar efetuar o pagamento da 10ª parcela, com base no valor inicialmente ajustado, teve o pagamento recusado por Ronaldo. Considerando o caso acima e as regras previstas no Código Civil, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, olha só, nós estamos aí diante de um enunciado grande, tá? Mas que não nos assusta. Por quê? Porque o Tiago, ele foi efetuar o pagamento, né? E o Ronaldo não aceitou. Então, essa situação, para que o Tiago consiga se onerar, consiga pagar, essa questão, ela acaba versando sobre o quê, Tati? Sobre consignação e pagamento. A leitura da questão, ela já tem que te trazer isso, né? A tua mente já tem que fazer um link aí com consignação e pagamento. Você já tem que pensar assim, isso aí fala sobre consignação e pagamento.
vamos encontrar. Ah, Tati, mas a gente não estudou ainda a cláusula penal. Calma, meu filho. A pergunta não é sobre cláusula penal. Isso daí, né, é um enunciado que traz vários elementos e o fato de você não conhecer um deles não significa que você não é capaz de resolver a questão. E você tem que ter isso, né, como uma regra, quando você estiver fazendo exame da ordem, prova de concurso. Por quê? Porque às vezes você tem domínio de uma certa parte daquela matéria, mas tem algumas situações ali que você não se recorda. E daí, você vai desistir? Vai achar que você não consegue fazer? Hein? Não, né? Então, presta atenção na Inhatati. A Inhatati vai explicar para você. Você vai buscar a resposta correta a partir daquilo que você conhece. E você vai encontrar. Quer ver? Caso o Tiago conseguir o valor da 10ª parcela, poderá levantar tal depósito enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não o impugnar, desde que pague todas as despesas com a consignação. Moçada, essa assertiva A, ela fala exclusivamente sobre consignação e pagamento. É uma matéria que você conhece, que você sabe. E é possível essa atitude, é possível que o Tiago faça a consignação, deposite, depois levante? É possível. Essa é a primeira situação. Situação em que o devedor vai lá, faz o depósito e depois tenta levantar. Como o credor ainda não se manifestou, ele pode levantar desde que ele pague as despesas com a consignação. Isso aí tá certo? Tá certo. Eu precisei falar sobre cláusula penal, eu precisei entender desses juros, essas coisas, precisei? Não. Então, moçada, uma coisa vocês têm que botar na cabeça de vocês, não apavora. Se você apavorar, você vai perder a chance de ir bem nas provas. Vocês estão entendendo? Nenhuma outra alternativa traz, então, a resposta correta para nós. Por quê, Tati? Ó, alternativa B. Vamos trabalhar todas, porque essa daqui é uma questão bem legal. Olha o que diz a alternativa B para nós. Na hipótese de Tiago consignar 2 máquinas de costura com a finalidade de afastar a incidência dos encargos moratórios e da cláusula penal, este depósito será apto a liberá-lo da obrigação assumida. Ó, esquece cláusula penal, esquece tudo. Para que você consiga ser liberado daquela relação obrigacional, o depósito tem que ser da prestação combinada. É ou não é? Sim ou não? Vocês estão dormindo? Hein? Cadê vocês, povo lindo? Estamos aqui, professora, vivo. Vivo, né? Só o Gustavo. E o restante da turma? Me ignorando. Tudo bem, pessoal. Vem toda... Eu também estou aqui, professor. Vamos lá, Duda. A pessoa vem toda produzida na caipirez, né? E vocês não estão nem aí para mim. Pessoal, você pode consignar prestação diversa? A consignação em pagamento vai ter o efeito da liberatório? Não. Uma das coisas que você tem lá na consignação em pagamento é que você não pode alterar a prestação, o objeto da prestação. Então, essa alternativa ela está super errada. Olha só a C. O depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do vínculo obrigacional, isentando-o do pagamento dos juros moratórios e da cláusula penal. Moçada, pode isso? Não, a gente não altera a relação obrigacional. Lembram-se? Você tem lá no slide que para que a consignação e pagamento ela tenha validade e exonere, então, o devedor, ela não pode alterar as pessoas, ela não pode alterar o objeto, ela não pode alterar o tempo, ela não pode alterar o lugar do depósito. E é só isso que está falando.
Então, o que essa questão fez? Ela pegou a teoria e ela pôs a prática aqui para você, ó. Só isso. E não é o fim do mundo. Então, é lógico que essa alternativa também está errada. Tiago não poderá depositar o valor referente à 10ª parcela, devendo pagar o exigido pelo credor. Ou, para ele pagar o valor exigido pelo credor, ele tinha ido lá fazer o pagamento, né? A gente não estava discutindo tudo isso, tá certo? Beleza? A alternativa correta é a alternativa A. A questão é fácil, ela pode te assustar, mas não é uma questão difícil. Vocês concordam, meus caipirinhas? Hein? Pode ser? Vamos seguindo? Vamos lá. Siga. Então tá bom. Uma pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Essa forma de extinção das obrigações é conhecida por, pelo amor de Deus, imputação ao pagamento. Por quê? Olha, imputar não é indicar. Olha a palavra aqui, ó, a palavra importante para a gente, né? Lembram-se dessa palavra? Imputar é indicar. Então, se ele está falando aqui que o devedor, ele tem, né, 2 ou mais débitos da mesma natureza, né, com o mesmo credor, e ele tem o direito de indicar qual que ele quer pagar, nós estamos falando do quê, pessoal? Imputação ao pagamento. Se você achou difícil essa questão, pessoal, você tem que dar uma revisada na matéria. Tá? Tem que dar aquela revisada na matéria para vir para a aula de segunda. Beleza? Porque essa é uma questão, assim, é aquela questão que eu faço, que eu falo assim, olha, toma de presente, meu filho. Tá certo? Vocês acharam essa questão difícil? Vocês têm dificuldade de identificar? Não, professora, tranquilo? Tranquilo? Então, vamos para outra. A deve a B 20 mil. B se propõe a liberar A se ele concordar em contrair com C dívida de igual quantia. Se a proposta for aceita, o débito de A com B desaparece e surge uma nova dívida. Olha aqui. Surge uma nova dívida de A para com C. Pessoal, eu estou falando do quê? Eu estou falando de inovação. Tá? Eu estou falando de inovação. Por quê? Porque nós vamos ter uma nova obrigação. Então, B desaparece. Quem é B? B é o credor. Tati, eu me atrapalho. Filho, para você não se atrapalhar nesse tipo de questão, você tem que anotar lá. A, devedor. B, credor. Eu já ensinei isso para vocês. Você imprime a folha e escreve lá. Porque isso resolve o seu problema, para você não se atrapalhar. Por que não é dação em pagamento, Tati? Ora, porque a dação em pagamento ela acontece justamente quando o devedor propõe um pagamento com prestação diversa daquela pactuada. E daí o credor tem que concordar. Então, não é dação em pagamento. Por que não é subrrogação? Porque falou que foi feito pagamento aqui, que um se subrogou no direito do outro, no crédito do outro? Não. Por que não é consignação em pagamento? Pela misericórdia, moçada. Não é consignação em pagamento, porque nós não estamos diante de uma situação em que o credor está se negando, por exemplo, a dar recibo. Então, nós não estamos falando de consignação em pagamento. A questão fica em relação à novação subjetiva, passiva ou ativa. Por que é ativa? Ué, porque está mudando quem? Está mudando o credor. Beleza, povo? A alternativa correta é a alternativa C. Tranquilos?
Podemos seguir? Sim. Sim? Então tá. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Deixa eu só mexer aqui, né, com configuração. Pessoal, 4. No tocante ao pagamento, assinale a alternativa correta. Então, aqui nós vamos falar sobre teoria do pagamento. Vamos lá. O pagamento, ainda que de boa-fé, feito a credor putativo, é nulo, se provado depois que não era credor. Não. O pagamento feito a credor putativo, feito de boa-fé a credor putativo, é válido. Porque o devedor ele não tinha meios, né, para saber que aquele não era efetivamente o credor, não é verdade? Lembram-se disso? O devedor que age de boa-fé quando faz o pagamento ao credor putativo, ele pagou. Ele não é obrigado a pagar 2 vezes. Agora, ele só vai ser obrigado a pagar 2 vezes se ele ou agir de má-fé ou não for diligente, né? Se ele não for cuidadoso. Caso contrário, ele pagou bem. Então, a alternativa A está super errada. Vamos para a B. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Essa alternativa está certa. Se você for pegar o seu Código Civil, está desse jeito. Presta atenção na coisa que eu vou falar para você. Muitas provas de concurso trazem, como diria o professor de vocês, professor Ricardo, o Ricardo, tá? O Ricardo diria o seguinte, letra da lei. Muitas questões de concurso trazem nas suas alternativas a letra da lei. Essa é um caso. Essa questão é um exemplo, tá? Então, a alternativa correta é a B, tá? O credor não poderá recusar o recebimento de prestação diversa da devida se a oferecida pelo devedor for mais valiosa. Ou, lógico que ele pode recusar. Ele pode recusar. Ele não é obrigado a aceitar prestação diversa daquela que foi pactuada. Lembram? Eu fico brincando com vocês a história do Fusca e do Camaro. Então, essa alternativa está errada. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do credor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Moçada, tá errado. Qual é a regra? Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. E daí o restante está certo. Deu para entender? Então, essa está errada. Tomem cuidado com isso nas questões. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, o credor poderá exigi-la no prazo de 60 dias após a notificação do devedor. Alguma vez vocês me ouviram falar em 60 dias? Alguma vez vocês me ouviram ao longo desse semestre todo, né? Vocês me ouviram falar em prazo de 60 dias? Esse prazo está errado, beleza? Alternativa correta, alternativa B. Beleza, pessoal? Tranquilos? Tranquilo, tá todo mundo morrendo. Ah, e aqui eu pulei das 5 para 7, eu não tinha visto isso. Ah, meu Deus. Professora de direito não pula, não sabe contar, pula 6. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Bom, aqui a gente vai marcar incorreta. Vamos ver. Aquele que possui o recibo devidamente assinado pelo credor presume-se autorizado a receber o pagamento, ficando liberado o devedor. Tá certo isso? Ué, tá. Ele está portando o recibo assinado pelo credor, né? Se aquela pessoa que porta o recibo assinado pelo credor te apresenta, você pode pagar para ele. Você pode pagar sim. B. Pagamento de uma obrigação em cotas periódicas faz presumir a quitação de todas as prestações anteriores
sempre que o devedor ou quem o represente apresentar a quitação da última parcela vencida e sempre que o credor ou seu representante não apresentar prova em contrário. Pessoal, desculpa. Pessoal, escutem só. Eu já falei isso com vocês. Nós já conversamos sobre esse assunto. Quando nós temos pagamento de obrigações em parcelas, né, em cotas periódicas, o pagamento da parcela atual pressupõe a quitação das anteriores. Vejam, pressupõe. Por que pressupõe? Vejam, porque a presunção ela é relativa, ela não é absoluta. Beleza, pessoal? Por que, Tati? Ora, porque, né, pode acontecer das anteriores não terem sido pagas, né? E daí o credor, ele pode apresentar prova em contrário, ele pode trazer ali, né? Que nós estamos diante de uma situação em que as anteriores não foram pagas. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilos? Então, isso daí tá certo. Essa alternativa também tá correta. Vamos lá, vamos para o segundo, vamos para o C, perdão. A entrega do título ao devedor firma uma presunção absoluta do pagamento. Não, pessoal. A presunção, essa presunção, ela não é absoluta. Essa presunção, ela é relativa. Por quê, Tati? Ora, porque pode haver prova em contrário. Vocês estão me entendendo? Então, a alternativa errada é a alternativa C. Mas vamos entender o porquê que não é a D e não é a E. Pagamento é a execução voluntária e exata por parte do devedor da prestação devida ao credor, no tempo, forma e lugares previstos no título constitutivo. Gente, é isso aí. Presunção é a execução, né? É o cumprimento, né, da prestação devida. E olha só, para que a gente pague bem, a gente não altera, né, aquilo que ficou o quê? Convencionado. A gente não altera tempo, a gente não altera lugar, a gente não altera forma. Tudo aquilo que foi, né, previsto no título, né, previsto no contrato, tem que ser respeitado. Então, nós estamos diante de uma alternativa correta. E, por que a E também é correta? Vamos lá. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Pode acontecer isso. Essa alternativa é uma alternativa que que está lá no nosso Código Civil. Pode acontecer sim. Existem situações em que nós não temos como efetuar o pagamento no lugar que foi estabelecido. Então, isso pode acontecer. A alternativa que você deveria marcar, então, alternativa C. Com relação ao adimplemento das obrigações por pagamento, eu já falei para vocês, todas as vezes que vocês lerem adimplemento, você tem que pensar em cumprimento. Que daí você lê uma palavra que não é do seu vocabulário, não é do seu dia a dia, né? Que ninguém chega para a mãe e fala assim, mamãe, vou adimplir uma prestação. Você vai falar, mãe, vou pagar uma conta. É ou não é? Hein, meus caipiras? É ou não é? Não é assim que funciona? Mãe, tô indo ali pagar uma conta. É isso aí que você vai falar. Então, não faz parte, né, do nosso vocabulário, daquilo que é usual. Então, daí você assusta a hora que você vai ler a questão. Mas não é para assustar. Olha o que a questão está te dizendo. Com relação ao adimplemento das obrigações por pagamento, analise as afirmativas seguintes. 1. O pagamento feito de boa-fé a credor putativo é válido, ainda aprovado depois que não era credor. Essa alternativa está certa, né? Quando você faz o pagamento ao credor putativo, quem que é o credor putativo mesmo? O credor putativo é aquele credor que tem aparência de credor. Ele não é, mas ele aparenta ser, não é verdade?
Lembram-se dessa aula, dessa matéria? Então, ele tem aparência de credor, mas ele não é. Então, nesse caso, pessoal, se a alternativa, a assertiva 1 está correta, você já tem que eliminar a C e a D. Concordam comigo? Ou seja, mesmo que você não saiba mais nada nessa questão, você tem 50% de chance de acertar. É assim que você tem que resolver as questões das suas provas, as questões dos concursos e as questões do exame da ordem. Tá? Mas vamos continuar. Assertiva 2. A quitação não poderá ser dada por instrumento particular. Ou, pelo amor de Deus, eu falei para vocês que dá para até arrancar aí um pedaço, uma folha de caderno e dar a quitação. Claro que pode ser. Claro que pode ser feito por instrumento particular. Essa daí está errada. Tá? Vamos lá. 3. Na imputação do pagamento, havendo capital e juros, segundo a lei civil, o pagamento imputar-se-á primeiro no capital e depois nos juros vencidos. Não. É justamente o contrário. É primeiro nos juros para depois entrar no capital. Se você for pegar o artigo, é isso que ele está falando para você. Se você abrir os slides, é isso que eu coloquei lá para você. Então, essa 3 está errada. Se a 3 está errada, a única alternativa correta é a B. Porque a 4 tem que estar certa, senão a gente não tem alternativa aí. Vamos ver, pessoal? Vamos dar uma analisada? Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Moçada, eu estou falando de consignação e pagamento, essa 4. E é bem isso mesmo, extingue sim a obrigação quando a gente faz o depósito judicial ou estabelecimento bancário. Por quê, Tati? Ora, porque a consignação e pagamento é forma de extinção das obrigações. Nós começamos a estudar pela consignação e pagamento. E eu disse para vocês que nós estávamos estudando as formas especiais de consignação e pagamento, certo? Então, essa é a alternativa correta, a alternativa B. Moçada, vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Sim. Sim, professora. Sim, de verdade, pessoal. Porque assim, ó, De verdade. vocês não me interrompem, vocês não param, vocês não, né? São raros alunos que vêm, que pedem para explicar de novo, que participam, e isso me deixa preocupada, né? Porque eu estou aqui à disposição de vocês. A galera que está assistindo novela, tá me entendendo? Está na novela já ou está no jornal ainda? Hein? Moçada, a gente já passou um tanto desse nosso percurso. Agora nós estamos nos finalmente. Não é hora de desânimo, não é hora de, sabe, da gente relaxar. Agora a gente vai para o pau para encerrar esse semestre e encerrar com nota boa. Beleza, moçada? Beleza, professora. Beleza, pessoal. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Na consignação em pagamento, o depósito é feito no lugar de escolha do devedor. Pessoal, na consignação em pagamento, o depósito é feito no lugar em que foi estabelecido no contrato, porque a gente pode mudar. Se foi o devedor, ótimo. Se não foi o devedor, se foi o credor, é no lugar que está lá no contrato, a gente não pode alterar. Não é o devedor que exige, que estipula onde vai ser feito o pagamento. Beleza? A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas infungíveis. Vocês lembram o que é compensação?
Mais ou menos. Mais ou menos? Então, vamos lá. Compensação, ela acontece quando eu sou devedora e credora do Gustavo, que é meu credor e devedor. Nós temos duas pessoas, né? E que essas duas pessoas concentram, né, as mesmas as figuras. Então, eu devo para ele, mas também sou credora dele. Ele deve para mim, mas também é meu credor. Quando que a gente pode compensar? Quando as dívidas elas são líquidas, vencidas e fungíveis. Dívidas infungíveis não podem ser compensadas. Beleza, pessoal? Como é que eu vou compensar um livro autografado, né, por Rui Barbosa com uma outra prestação? Tem jeito de compensar? A grande maioria das compensações ocorre entre dinheiro, quando as prestações são o quê? Em dinheiro. Beleza, moçada? E dinheiro é fungível. Então, essa daí tá errada. Pessoal, C. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Como é que chama isso aqui? Como é que chama? Desculpa, professora, eu não entendi. Cortou para mim. Olha só. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Essa é uma forma de extinção das obrigações. Como é que chama? Confundam. Chama como, gente? Confusão. Confusão. Graças a Deus. Quem me respondeu? Quem foi? Andrei, Deus te abençoe, Andrei. Amém. Você vai para o céu. Andrei, eu chamei você de Letícia, Andrei. Ai, hein? Fala sério, hein? Hoje eu não dei a gafe da noite, hein? Porque tudo à noite, né? Injusto, né, Andrei? Olha só, pessoal. A alternativa correta é a C. Aqui, na C, nós temos o conceito de confusão. Mas vamos continuar. Vamos entender por que é que não são as outras. Em hipótese de dação e pagamento, o credor é obrigado a receber prestação diversa da pactuada. Ele é obrigado? Pessoal, o credor é obrigado? Não. Não. Ele não é obrigado. O credor pode. Tanto que na dação em pagamento, nós precisamos do quê, pessoal? Da anuência do credor, senão ela não acontecerá. Então, essa alternativa está errada. E, vamos lá. A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento. Bastando que todos os débitos sejam líquidos? Basta só isso? Não. Não. Os débitos têm que ser líquidos e... Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Eu ouvi um amém. É isso aí, tem que estar vencido. Tá certo? Porque senão você não tem como indicar. Uma das dívidas não está vencida, ou seja, ela ainda não é exigível. Beleza, pessoal? Tranquilos? Olha só. Questão número 9. A respeito do adimplemento e extinção das obrigações, considere. Assertiva 1. O credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida se for mais valiosa. Não. Não. Não é. Ele não é obrigado a receber prestação diversa da que foi convencionada, mesmo se
a prestação for mais valiosa. Então, a 1 está errada. Essa 1, você tem o dever, presta atenção, você tem o dever de saber. Porque eu já falei isso em vários momentos deste semestre. Falei lá no primeiro bimestre, estou falando agora no segundo. Então, essa você tem a obrigação de saber. Você sabendo essa assertiva, você sabendo que essa assertiva ela é errada, você elimina a A, você elimina a B e você elimina a C. Você pode não saber mais nada, meu filho, mas você já tem 50% de chance de acertar as questões. É assim que você faz. Mas vamos continuar. 2. A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento se todos forem líquidos e vencidos. Tá certa essa? Tá. Essa tá certa, e mesmo que você não saiba disso, se você olhar a alternativa D e E, todas as duas começam pela assertiva 2. Ou seja, essa assertiva tá certa. Tá? A grande questão é se a 3 está certa ou não. Essa que você tem que saber. Vamos ver? A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. É isso aí. Compensação acontece dessa forma. As dívidas elas devem ser líquidas, ou seja, já deve ter sido apurado o quantum, né? O quantum que você deve pagar, tá? O valor. Ela deve ser vencida, porque não dá para você compensar dívidas que ainda não venceram, porque as dívidas não são exigíveis, tá? E as coisas devem ser fungíveis, sim. Então, essa alternativa, essa assertiva está certa. Consequentemente, a certa é a D, mas vamos ver por que a 4 também é certa. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. O que é remissão mesmo, pessoal? Vocês se lembram? Perdão. Isso mesmo. Remissão é perdão. Remissão da dívida é perdoar. Então, quando você, né, perdoa a dívida, o devedor tem que aceitar. Lembram-se? Nós já estudamos isso. E é lógico que vai extinguir a obrigação desde que a gente não cause prejuízo a um terceiro. Perfeito, essa alternativa está correta. Então, nós deveríamos marcar a alternativa D, tá? A D é a correta. Vamos lá, pessoal. Última questão. A respeito da mora, é certo afirmar que... Então, vamos ver aí o que é correto afirmar. Estando o devedor em mora, o que é mora mesmo? Demora. Isso mesmo, mora é demora, mora é atraso. Muito bem, então nós já sabemos do que nós estamos falando. Nós estamos falando de inadimplemento relativo. Inadimplemento relativo. A respeito da mora, é certo afirmar que, estando o devedor em mora, o credor só poderá dele exigir os encargos dela decorrentes, não se lhe facultando rejeitar a prestação em atraso se o devedor quiser adimpli-la. Pessoal, essa alternativa está errada porque o devedor estando em mora, né, o credor ele tem o direito de rejeitar, né, a prestação em atraso. Por quê, Tati? Ora, porque pode ser que a prestação não interesse mais. Lembra da história do mágico? Que eu contratei um mágico para animar a festa da Gabriela. Ele chega, a hora que a festa acabou, eu posso rejeitar, né, a prestação, não é verdade? Lembram-se disso? Essa é a situação da alternativa A. O credor não é obrigado, né, a aceitar que a prestação seja realizada. Tranquilos? B. A caracterização da mora do devedor não dispensa a existência de culpa, mas prescinde da demonstração do prejuízo efetivo. Pessoal, olha só, prestem atenção. Quando o devedor está em mora, né, nós temos lá o atraso que se dá
o atraso culposo, o inadimplemento relativo culposo ou fortuito. Lembram-se que nós estudamos isso? Quando que ele vai ser fortuito? Quando nós vamos estar diante de situações que são imprevisíveis ou inevitáveis. E daí, nessa situação, pessoal, se o devedor ele não se obrigou expressamente, ele não tem o dever de indenizar. Lembram-se disso? Agora, a caracterização da mora do devedor, para que ele seja compelido à indenização, aí nós precisamos do quê, pessoal? A demonstração da culpa. Sempre, lembra que a gente conversava isso? Tati, sempre que tem culpa, então, tem o dever de indenizar. Sempre que tem culpa, tem o dever de indenizar? Isso, sempre que tem culpa, tem o dever de indenizar. Então, é por isso que essa alternativa aí está correta, tá? Vamos para a alternativa C. Nas obrigações de pagamento em dinheiro com data certa de vencimento, o inadimplemento constitui o devedor de pleno direito em mora. Nas obrigações de dar e fazer, ainda que líquidas e não cumpridas, o termo estipulado, a constituição em mora, dependerá de interpelação ao devedor judicial ou extrajudicial. Não, pessoal, nem sempre nós vamos precisar, né, notificar o devedor para que ele esteja em mora. Se a obrigação ela é líquida, né, o atraso dele por si só já o constitui em mora. A gente não precisa interpelar, né? A gente não precisa notificar. Essa alternativa está errada. Alternativa D. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, reputa-se o devedor em mora desde a citação do réu da ação de ressarcimento. Não, é desde a prática do ato ilícito, não é desde a citação. Isso daí está no Código Civil. Pessoal, observem que essas questões eu mesclei. Algumas eu elaborei, outras eu pincei de provas de concurso e tudo mais. Primeiro, para vocês saberem que nossa matéria cai, né? Em concursos públicos, sim. Segundo, para vocês verem como vocês serão cobrados, né, aí no futuro. E também para você ter uma amostra de como será a nossa prova. O nível da nossa prova vai ser mais ou menos assim. Por que mais ou menos assim, Tati? Porque aqui, se vocês observarem, eu coloquei somente, tá? Duas questões que eu considero questões muito fáceis, que é a questão 2 e a questão 3. Essas questões são aquelas questões, assim, nível fácil. E o restante, nós temos aí questões médias. Nenhuma questão absurda que você não conseguiria resolver, tá? Vamos dizer aí que uma ou outra poderia te trazer um grau maior de dificuldade, mas são todas questões que nós já vimos o conteúdo. Então, é lógico que na prova de vocês vão ter questões de todos os níveis, como eu sempre faço, né? Questões de nível mais fácil e questões médias e difíceis. Tranquilo? O que você tem que pensar agora que nós terminamos essas questões? Primeira coisa, eu tô perdido? Essa é a sua análise. E ninguém precisa vir falar para mim. Isso é para você. Tô perdidão na matéria? O que está acontecendo? Né? Não entendo? Não estou entendendo? Se você está nessa situação, o que eu aconselho você a fazer? E não só na minha matéria. Na matéria dos demais professores também. Presta bem atenção. O que você vai fazer? Você vai pegar o material, porque eu acho que todos os meus colegas estão disponibilizando material, e você vai dar uma olhada nesse material, né? No que eu fiz, no que a professora Letícia fez, né? No material do TISO e tudo mais. Se você está nessa situação, você tem que dar uma olhada no material. Por que você está falando isso para a gente, tá? Porque senão, a revisão de segunda-feira também não vai te ajudar. Porque você vai ser a primeira vez que você vai estar tendo contato com aquilo.
Moçada, eu sei que todos nós temos problemas. Eu sei que está todo mundo tentando sobreviver a essa situação. Eu sei disso, tá? Não pensem que a gente não sente empatia, né? Vocês me conhecem, é óbvio que eu tenho empatia. Só que eu preciso que você, né, nesse final de semana, nesse finalzinho de semestre, que você, então, dê aí esse último gás para a gente poder encerrá-lo bem, tá certo? Então, não é hora de desanimar, não é hora de desistir, não é hora de jogar toalha, é hora de agarrar, tá certo? Tá, moçada? A vida, ela vai apresentando aí dificuldades para a gente vai vencendo. Então, se você está perdidão, presta atenção. Você está achando que não tem salvação? Tem sim. Só que você tem que querer, porque eu não posso ir até a sua casa. Adoraria, tá? Adoraria colocar você do meu lado para te fazer estudar. Iria tratar você como eu faço com a Gabriela, né? Senta aqui, vem comigo, vamos fazer, quero ver e tal, não sei o quê, né? Tanto que a mamãe aqui é onça. Só que, moçada, vocês são adultos. Vocês têm que agarrar. De verdade. Ó, por que eu tô falando isso? Opa, desculpa, deixa eu só fazer um negócio aqui. Porque hoje eu tô com 30 alunos nessa live. Só por isso. 30 alunos nessa live, para quem daqui a uma semana, né, um pouco, daqui a 10 dias vai estar fazendo minha prova, tinha que ter mais. Tati, mas a gente está com dificuldade, está batendo horário, não sei o que. Eu entendo. Mas nós estamos no final. Você assiste a aula o semestre inteiro, né? A gente começou no presencial, foi para o remoto. Chega agora, não vai esmorecer. Todo mundo que veio falar comigo, que me mandou mensagem do WhatsApp pedindo socorro, não ficou sem resposta e não ficou sem socorro. Tá? Isso daí vocês podem acreditar. Sempre vocês vão ter a mão estendida aqui. E eu não vou largar ninguém para trás. Não vou largar vocês para trás. Ninguém vai ficar. Vamos todos juntos. Nós começamos esse ano de 2020, pesado, complicado para todo mundo. A gente começou junto, a gente vai terminar junto. Ninguém vai ficar para trás. Aluno meu nenhum vai ficar para trás. Se você está com dificuldade, meu filho, você está com dificuldade de se organizar, você venha falar comigo. Você só não esmorece, não, que não é hora. Beleza, pessoal? Tranquilos? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma sugestão? Quer me pedir, Tati, fala de tal matéria para a gente? Pessoal, eu estou aqui à disposição de vocês. Vocês têm que me falar o que vocês precisam, que eu faço. Só não me pede não me pede o gabarito da prova, porque se eu fizer isso, eu estou na rua, né? Aí complica, né? Mas de resto, moçada, o que vocês querem? O que vocês precisam? Vamos lá, habilita esse microfone, vem para o chat e vamos conversar. Faz, meu amor, a pergunta. Eu gostaria que você falasse novamente sobre o levantamento do depósito judicial. Falo, consignação e pagamento. Vamos falar sobre isso. Então, eu vou continuar a nossa aula e a gente recapitula consignação e pagamento. Eu ia deixar para a próxima aula, mas eu faço agora. Posso fazer agora, pessoal? Pode. Pode. Pessoal, vocês contagiam. Puta merda, hein, moçada? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou falar um troço para vocês. Vocês sabiam que consignação e pagamento vai cair na prova? Sim. Sim. Vocês sabiam que vai ter uma questão? Pode ter até duas. Sim. Pode ter até duas, né?
Então Espero tá. que tenha de confusão. Vai ter confusão, vai ter treta, vai ter tudo que vocês quiserem, vai ter barraco, vai ter de tudo. Só Amor, não vai presta ter atenção. nota. Ah, fica quieto, que todo mundo ficou com notão, hein, no primeiro trimestre. Por isso que vocês não estão nem aí para mim agora. Da próxima vez eu vou judiar na nota, porque daí vocês me dão mais atenção. Ninguém me abandona. Vamos falar então, vamos revisar essa consignação e pagamento hoje. Aí na próxima aula eu não reviso. Então, ó, filhão, você que está aí vendo o William Bonner, vem ver a Tati Bonner ou a Tati Fátima Bernardes, né? Larga a televisão e vem comigo, meu filho. Vamos falar de consignação e pagamento. Pessoal, o que é a consignação e pagamento? A consignação e pagamento é uma forma especial de extinção das obrigações. Por que é especial, Tati? Ora, ela é especial porque o normal do pagamento é o cumprimento da prestação. Esse seria o pagamento natural, normal, né? E daí, consequentemente, nós teríamos a extinção das obrigações, beleza? Agora, nem sempre isso é possível, e daí nós temos aí outras formas, outras maneiras de extinguir a relação obrigacional. Uma delas é a consignação e pagamento. Então, pessoal, a gente tem que pensar que o pagamento, ele, além de ser um dever, presta atenção, além de ser um dever do devedor, é um direito dele também. Então, ele quer se desincumbir daquele ônus, ele quer se liberar daquela relação e o pagamento é quem vai dar isso para ele. Então, pessoal, consignação e pagamento, né, é um instituto colocado à disposição do devedor, né, que enfrenta algum obstáculo criado pelo credor ou uma outra circunstância para efetuar o pagamento. Por exemplo, o credor que se nega, tá? Deixa eu colocar os casos aqui para você. O credor que se nega a dar o recibo. Acordou envaretado, falou, não vou dar recibo, não. Não vou dar recibo hoje, não. Como é que você faz, devedor? Você vai lá e faz o pagamento? Sob hipótese alguma, você não pode fazer o pagamento. Né? Por quê? Quem paga Porque mal, paga duas vezes. Ai, que coisa mais linda, é isso mesmo, meu povo. Quem paga mal, paga duas vezes, né? Então, você não vai ter prova de que efetuou o pagamento, então você não pode pagar. Mas você quer pagar, como é que você efetua isso, né? Esse pagamento? Você pode consignar o pagamento. Pessoal, então as hipóteses de cabimento. Ô filhão, cata teu caderno, né? E coloca aí, ó, consignação e pagamento. Vamos lá, moçada, porque, né, sem esforço também não tem recompensa. Consignação e pagamento. Anota aí, hipóteses, cabimento ou de ocorrência, tá? Do jeito que você quiser chamar. Aonde que eu acho isso, Tati? No artigo 335. Tati, se cair uma questão assim na prova, como é que eu resolvo? Presta atenção. Você vai abrir o slide de consignação e pagamento, que vocês têm um puta de um resumo. Vocês têm um bom resumo, né? E você vai abrir o Código Civil. Identificou qual é a extinção de... qual é a forma de extinção da obrigação ali. Ah, isso daqui é remissão. Abre o slide de remissão. Pega o Código Civil e abre o artigo. Aí você vai responder. Tati, eu não posso responder da minha cabeça? Pode, criatura. A vida inteira você quis colar. Presta atenção. A vida inteira você quis fazer o que você vai fazer hoje, que é fazer a prova com o caderno e com o código. E daí chega na hora que você pode fazer e você não faz, né? Ou, presta atenção, abre tudo, identifica sobre o que fala a questão. Consignação e pagamento. Slide, eu separei os slides
por extinção, por forma de extinção, um a um, não fiz nem tudo junto para vocês. Abre o slide, abre o Código Civil, agora sim você vai responder. É assim que você faz prova. A da Tati? Não, é de todo mundo. Pessoal, pelo amor de Deus, tá bom? O 335, então, traz as hipóteses de cabimento, né? Que é quando o credor não puder ou não quiser dar recibo, né? Se o credor não for receber e nem mandar ninguém para receber, e ele deveria ir receber, tá certo? Se o credor for incapaz, ou desconhecido, ou ausente, também você não sabe para quem você vai pagar. Então, o que você faz? Você vai lá e consigna, né? Se você tiver dúvida de quem seja o credor, porque às vezes existe aí um litígio, um processo, então você vai se valer da consignação e pagamento nesses casos, tá? Beleza? Gustavo, Lins. Que Lins, filho? Local incerto e não sabido, prof. Quando você não encontra o cara para pagar. Certo, tá bom, muito bem. Lins. Isso aí. Pessoal, e o artigo 336? O artigo 336, nós resolvemos algumas questões que tinham o artigo 336 como fundamento. O que diz o 336? Que para que a consignação ela tenha força de pagamento, ou seja, para que ela opere os seus efeitos, que efeito? De extinção e de liberação do devedor. Nós precisamos manter, né? Nós não podemos alterar as pessoas, o objeto, o modo, o tempo, o lugar, tá certo, pessoal? Esses requisitos, eles devem ser respeitados, porque senão o pagamento não será válido. Então, pessoal, em relação às pessoas, é isso que eu tenho para dizer para você. Você não pode, né, querer se liberar de uma prestação, de uma obrigação que você celebrou em face da Caroline, tá certo? Pagando a Duda. Não dá, tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilos? A mesma coisa acontece com relação ao modo, com relação ao lugar. Você não pode alterar o tempo, tá? Bom, e daí nós vamos chegar lá na dúvida do... Nós vamos chegar lá na dúvida do Gustavo, que ele disse o seguinte, né? Tati, explica de novo aquela parte que fala, né, do levantamento da obrigação, da prestação, né, que foi depositada. Quais são as situações em que ela pode ser levantada? Então, pessoal, nós temos 3 situações, né? A primeira situação, ela acontece, né, antes da aceitação ou da impugnação do depósito. Então, deixa eu explicar para vocês. O processo, né, ele se dá da seguinte maneira, de consignação e pagamento. O devedor, ele oferece o pagamento, ele deposita. O credor, ele é citado para vir se manifestar. Existem 2 situações que podem acontecer. A primeira é ele aceitar. Falar, tudo bem, beleza, é isso mesmo. É esse o valor aí que eu tenho que receber, eu aceito. A segunda hipótese é justamente ele impugnar. Ele vir a se manifestar nos seguintes termos, dizendo o seguinte, olha, não está certo isso, tá ok? Não está correto, esse depósito foi feito errado, foi feito a menor, ou coisa do gênero. Então, moçada, nós temos essas 2 situações. Essa primeira hipótese aqui, ela acontece antes do credor se manifestar, aceitando ou rejeitando o depósito feito. Então, nós estamos nesse momento do processo, é um momento processual. Nesse caso, pessoal, nesse momento, o devedor, ele pode levantar o depósito. Ele pode ir lá e sacar aquilo que ele depositou. Não tem problema nenhuma. Não tem problema nenhum, tá certo? Só que é lógico, né, que ele vai pagar as despesas do processo, as despesas necessárias para o levantamento. Por quê? Ora, ele moveu o judiciário e nós sabemos que existem custas, tá certo? A gente paga custas no judiciário. Ah, Tati, mas lá no núcleo
os nossos assistidos não pagam. Eles não pagam porque eles são hipossuficientes, né? Eles não têm condições de pagar, beleza, pessoal? Então, daí a gente lá pede o benefício da justiça gratuita. Mas, a rigor, todos pagamos custas, né, para que o processo tramite. Então, essa seria a primeira situação. O credor ainda não se manifestou, ele nem falou que aceita e nem que rejeita, então, consequentemente, o devedor pode ir lá e sacar, levantar aquilo que foi depositado, desde que ele pague as despesas, tá certo? E é lógico, pessoal, que ao fazer isso, ele não vai ter, né, a extinção daquela relação obrigacional que ele pretendia, né? Ele vai continuar o quê? Devendo, ok? Por quê? Porque ele levantou o pagamento, tá? Bom, daí nós temos a segunda situação, uma segunda hipótese. Qual é essa hipótese, pessoal? Bom, essa hipótese, ela vai acontecer no seguinte momento processual. Depois da aceitação ou da impugnação do depósito pelo credor. Ou seja, o credor aqui, nesse momento, já se manifestou. Ele já disse, olha, eu aceito ou não, eu não aceito por conta disso, daqui. Tá certo? Veja, nessa situação, pessoal, né, ele já tendo se manifestado, para que, né, o depósito seja levantado, ele só vai poder fazer isso se o credor concordar. Por que, Tati? Ora, porque ele já se manifestou, né? Essa oferta que ele fez, né? Ó, tô aqui, venha receber que eu quero quitar a minha dívida, ela já aconteceu. Então, para que o devedor consiga levantar, sacar aquilo que foi depositado, só vai poder acontecer se o credor, olha só, concordar. Tá certo, pessoal? E se o credor concordar, imaginem que, se naquela relação obrigacional tinha um contrato de fiança, o credor, pelo fato de concordar, perde essa garantia. Tá? Pelo fato dele anuir, dele dizer, tudo bem, pode levantar, pode sacar o dinheiro que você tinha depositado para me pagar, eu sou uma alma caridosa, eu sou uma pessoa desprendida dos bens materiais. Tá certo? Qual seria a última hipótese, então, Tati? A última hipótese é quando o juiz já julgou o depósito, e ele julgou o depósito procedente. Ou seja, né, ele já conferiu aquele depósito um caráter o quê? Definitivo, ele já admitiu em caráter definitivo, tá? Nessa situação, o devedor, ele não pode levantar, né, ainda que o credor consinta. Só, pessoal, se não de acordo com quem? Com os outros devedores e fiadores. Beleza, pessoal? Então, se todos eles concordarem, porque a gente sempre dá exemplos assim, né? Eu devo para a Duda, né? Sempre, né, com um devedor e um credor, mas a gente não pode esquecer que as relações obrigacionais, não raramente, nós vamos ter o quê? Pluralidades nas partes, tanto, né, no ativo quanto no passivo. Nós vamos poder ter vários credores e assim poderemos ter também vários devedores. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilos? Então, ó, já que nós começamos a falar sobre consignação, eu vou terminar de falar sobre ela. Pessoal, outro detalhe importante que a gente não pode esquecer é que a consignação em pagamento, ela não é feita somente em dinheiro. Quando a prestação for dinheiro, tá? Objeto também. Beleza, pessoal? Então, se a coisa devida for um bem imóvel, também pode ser feita a consignação em pagamento. E um bem imóvel também, tá? Não se esqueçam desse detalhe, porque como a gente fala sempre, né, que a consignação foi feita em depósito bancário, né, a gente sempre utiliza esse exemplo, a gente fica condicionado a isso. Mas não se esqueçam que não é sempre assim,
Tá certo, pessoal? Outra coisa que nós conversamos sobre consignação e pagamento, pessoal. Quando nós estivermos falando, né, de prestação de coisa que é indeterminada, né, e a escolha cabia ao credor. Nós sabemos que a escolha, ela pode ser, você pode estipular no contrato que a escolha pode ser feita pelo credor, pelo devedor e até mesmo por um terceiro. Nós sabemos que isso é possível, a gente estudou isso o bimestre passado. Aí, moçada, quando nós estivermos diante dessa situação, o que o juiz faz? O juiz cita o credor para que ele, em 5 dias, venha exercer o direito de escolha, né? Para que ele venha escolher, tá certo? Tá certo, galera? Esse é um prazo de 5 dias. Pode ser diferente? Pode, por exemplo, se o contrato tiver um prazo diferente, pode ser estipulado um prazo diferente, tá certo? Bom, e se ele não vier, né, pessoal? E se ele não vier? Essa escolha ela pode ser feita pelo juiz, ele vai suprir essa ausência de escolha. Beleza, pessoal? A quem fica a cargo as despesas do depósito? Pessoal, desde que o depósito seja julgado procedente, ou seja, o devedor tinha razão em consignar, né? É lógico que, se o devedor ganhar a ação, quem paga é o credor. E vice-versa, é sempre assim. Se, na verdade, a consignação ela não foi bem utilizada, né? Se, na verdade, o credor ele não se opôs, né, ao pagamento, a consignação ela não foi bem utilizada, ela não deveria ter sido proposta. Então, nesse caso, é o devedor que vai ser obrigado a pagar. Beleza, pessoal? Tranquilos? Olha só, outra questão importante que a gente não pode esquecer, com relação àquelas prestações de trato sucessivo, né? Parcelas, né, pessoal? Então, vejam, nós podemos consignar quando a nossa obrigação, né, nós temos prestações sucessivas? Podemos, sim, perfeitamente. Então, como é que a gente faz isso, né? Você consigna aquela que venceu agora, então você vai consignar aquela que venceu em junho, tá certo? E daí o devedor ele pode continuar depositando no processo aquelas que se forem vencendo no curso do processo. Só que ele tem que fazer isso dentro de um prazo de 15 dias. Então, imagine que a data de vencimento das prestações são dia 15, né? Todo dia 15 vence. Como é que isso funciona, então, Tati? Bom, até o dia 20 tem que ser efetivado o depósito das parcelas que se vencerem no curso do processo. Tranquilos, pessoal? Beleza? Professora, Então, oi. eu posso pagar todas as parcelas ou tem que ser em unidade, paradamente? Vejam, o credor não é obrigado, né, a receber à vista aquilo que foi combinado ser pago a prazo. Mas você pode oferecer o pagamento, tá? Entendi. Porque, ó, a gente pensa em dinheiro, né, Gustavo? A gente sempre pensa em dinheiro. Fala assim, ao invés de eu pagar 10 de 500, eu vou lá e pago 5.000. Quem não vai aceitar? Ah, legal. Agora, imagina que o que você tem que entregar é um bem móvel. Você tem que entregar 10 carros, um por mês. Se você entregar todos de uma vez, pode ser que você gere um transtorno para aquele indivíduo. Por quê? Porque simplesmente porque ele não tem onde pôr. Ou simplesmente porque ele não tem como emplacar. Ou porque se você entregar agora, ele ainda não vendeu. Vocês estão entendendo a situação? Então, a gente sempre acha que pagar de uma vez aquilo que foi convencionado ser pago em parcelas, que isso seria, assim, uma baita de uma vantagem, né? Nem sempre. Nem sempre. Tranquilo, povo lindo? Tranquilo. Tranquilo, professora. Então tá, ó.
nós hoje resolvemos as questões e revisamos consignação e pagamento. Na próxima aula, eu vou fazer, então, um apanhadão de toda a matéria do segundo bimestre, tá? Então, venham para essa revisão, vai ajudar vocês, vai ajudar muito a resolver as provas. E daí, moçada, quem está com dificuldade, ou está com dificuldade de se organizar, né? É duro esse negócio de trabalho remoto, aula, não é fácil, eu entendo vocês, viu, gente? A gente também aí sofre com isso. Se quiser bater um papo, pedir aí uma orientação, pode vir falar comigo, eu estou à disposição de vocês, tá? Beleza? Podemos encerrar por hoje? Vocês têm dúvida? Sem dúvidas. Podemos. Essa é a única parte que todo mundo responde. Agora vem todo mundo assim. Sim, sem dúvidas, podemos. Maravilha, Tati. Acabou. Né? Eu sei como é que é. Não tem importância não, viu, pessoal? Não tem importância não. Moçada, então, olha só. Fiquem com Deus. Vejo vocês segunda-feira. E pode dar uma chamada lá no grupo de vocês, dizendo que eu quero todo mundo aqui segunda-feira. Tá bom? Tchau, professora. Porque eu vou e faço minhas pintinhas aqui, ninguém vem me ver. Boa noite, Boa noite, pessoal. professora. Com Deus. Tchau, Beijo, tchau. fiquem com Deus, tá? Boa noite, pro. Boa noite, professora. Bom final de semana. Para vocês também.